bom. Hello, hello, hello. Ninguém ainda. Vamos enviar aqui para Pras pessoas. Envia pras pessoas. Ó, o Charlie tá online. Charlie vai receber o Wesley. Nick Carrara. Paulo Londeiro. Nelson. Isabelle. Brunão. a Dais. Tayla Ayala. Ó, Dudu Valduga. Vamos mandar pro Dudu também. Ó, Ana Rios. Então, olha lá, já tem 2 pessoas. Boa noite, galera. Boa noite, boa pessoal. noite, boa noite. Célula online. Isso aí. Palavra de Deus entrando na casa das pessoas Ó, aí. Brunão, boa noite, Bruno. Boa noite, Jean. Tudo bem? Boa noite ao João de Toledo. Vete Pragas. Aí, top. Vamos esperar as pessoas Boa entrarem noite, aí. Dai. Tudo bem? Deus abençoe. Boa noite, irmã. Obrigado pelo lindos. Vou fingir É o efeito que eu tô usando Vou aqui, fingir né? que eu acredito nisso. Ela sim, eu não. Amém, então. Amém, Amém. Glória a Deus. Fala aí, meu bem, já que eu sou. Ó, Dai, estão brilhando hoje ao Espírito Santo. Amém. Nem Nome é de o Jesus. filtro que a gente colocou aqui no Instagram. Ó, minhas espinhas somem tudo no celular. Amém, então, pessoal. Acredito que mais pessoas vão entrando aí conforme o tempo vai passando, né? Mas hoje a gente vai fazer a nossa célula aqui pelo Instagram. Glória a Deus. E hoje a gente queria falar um pouquinho a respeito sobre pensamentos, né? Então vamos orar um pouquinho para começar? Amém? Então você ora. Amém, Deus. Obrigado, Pai, por esta live, por esta célula, Deus, pelas pessoas que vão assistir. Amém. Que esta live alcance a vida de muitas pessoas, ó Deus. Alcance a vida dos nossos contatos. Amém. E que as Em nome de pessoas que Jesus. ouvirem esta palavra, Deus, sejam ministradas pelo Teu Espírito Santo. Que nós não venhamos falar nada de nós, mas venhamos falar somente aquilo que é da Tua vontade, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem um recadinho antes das pessoas pensarem em sair da live, pensarem em não querer assistir, porque a gente vai aqui falar a respeito de Jesus, de uma vida com Deus, né? Sobre a igreja. Então, o William tem um recado aí antes de você sair e não querer assistir. Eu tenho? Eu não lembro desse recado. Então, vou dar um recado por ele. Eu esqueci já. Eu sei que muitas pessoas já ouviram a falar a respeito de Deus, de Jesus, já tem alguns paradigmas formados a respeito disso, mas não saia dessa live. Talvez se você está assistindo aí agora enquanto a gente não está mais ao vivo aqui e você está passando aí nos teus stories e chegou aqui, não saia dessa live, assista até o final, porque hoje a gente quer falar um pouco diferente a respeito do que você já ouviu até hoje, tá bom? Amém. A sociedade, ela cria uma imagem de Deus errada, né? As pessoas entendem assim, vou me converter, não posso mais fazer nada. Ou igreja só quer tomar o seu dinheiro. Ou igreja te impede de viver a sua vida. E isso não é verdade, né? Deus é um Deus que pune as pessoas. Mentira. Deus não pune, não castiga ninguém. Amém. Né? Então a gente quer falar um pouco a respeito disso com essa palavra. Isso. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Aline, que entraram aí. Boa noite, Yasmin, Aline. Então, quarta-feira, surpresa aí pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre pensamentos, tá? E eu queria perguntar pra você, quais têm sido os seus pensamentos nessa quarentena? Né? Porque a gente tá aí vivendo um momento de pandemia, eu sei que você tem escutado muitas coisas sobre isso, você tem escutado muitas pessoas falando o que você tem que fazer, ou
formas de agir, tudo, mas eu queria falar com você sobre os seus pensamentos, tá? E não pensamentos sobre política, pensamentos sobre economia, sobre o que você tá pensando a respeito disso. Não, eu não quero falar sobre isso, mas eu quero saber de você o que você tá pensando sobre você mesmo, né? Porque muitas pessoas nessa quarentena tiveram que ficar em casa, né? Aqui na nossa cidade a gente ficou parcial, ficou uma semana fechado, mas já voltamos a Eu não trabalhar. fiquei nem uma semana. Eu É, trabalhei todos os dias, eu não fiquei em quarentena. não ficou em quarentena durante o dia, mas à É, noite ficou, porque a gente ficou em casa não de podia segunda a sair, né? segunda, não tinha Uhum. nada para fazer à noite, tudo fechado na cidade, a gente não podia ir na igreja, né, porque não estava tendo culto presencial, somente online. Agora a gente tá voltando aí, né, mas até então, enquanto a gente estava em casa, enquanto vocês estavam em casa, que pensamentos você teve? Porque você acabou se encontrando com você mesmo. Você acabou tendo um encontro com você, em descobrir mais a respeito de você. E eu queria falar sobre esses pensamentos. Quais são esses pensamentos que você teve ao seu respeito nessa quarentena? Amém? E aí, você gostou de quem você encontrou? Você se assustou com essa pessoa que você é ou que você pensa que você é? Lá em Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, como a gente imagina na nossa alma, assim nós somos, né? Aquilo que você pensa ao seu respeito, você se torna aquilo, né? E você tem pensado o que sobre você? Que você é um fracassado? Que você não deveria ter nascido? Você pensou nessa quarentena, a minha vida é só frustração, eu sou uma pessoa frustrada, eu sou uma pessoa triste. Você tem pensado sobre você que você é um derrotado, que você nunca vai conseguir nada. O que você tem pensado sobre você que você não devia ter nascido, que os teus pais não te amam, ou que você não é um excelente profissional? Quais são os pensamentos que vieram para você nessa quarentena? Porque muitas pessoas teve que frear aí a vida, né? Porque a gente, tipo, trabalhando o dia inteiro, à noite tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí de repente tudo fecha, tudo para, e aí você teve que começar a se analisar, você começou a se enxergar um pouquinho mais. Quais pensamentos vieram para você? Tem aquelas pessoas também que pensam o que vai ser agora, do meu futuro daqui pra frente, começam a ficar Isso. ansiosas, começam a alimentar pensamentos de medo, pensamentos de não vai dar certo, pensamentos que de um futuro incerto, né? Quem Uma tem frase que eu li empresa, né, é: pensa assim, agora eu vou lá, vou vou quebrar, vou quebrar. falir, vou perder tudo que eu construí até aqui. Uma frase que eu li hoje, muito interessante, fala assim: você pode perder tudo, mas se você não perder a sua fé, você não perdeu nada. Então, se Amém, você glória a continuar Deus. com a sua fé, se você não perder a sua fé, você tem tudo. Porque se você não perder a sua fé, você tem a chance de recomeçar de novo. Amém? É muito importante você não perder a fé, não perder a esperança. Porque as pessoas que não conseguem se levantar, não conseguem se reconstruir, é porque infelizmente elas perderam a esperança, elas perderam a fé, elas desistiram, né? Verdade. E lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está falando aqui para nós, o Senhor está falando para nós, que todos os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito não é sobre quem nós somos hoje, mas Deus, ele vê quem nós vamos nos tornar no futuro. E é esses pensamentos que ele tem a nosso respeito, né?
Até Deus tem fé em nós. Deus acredita que a gente pode se tornar uma pessoa melhor. Deus, ele acredita que você não nasceu para ser um fracassado. Deus acredita que você não nasceu para ser um derrotado ou para sempre estar sofrendo. Não é esse o pensamento que Deus tem sobre você. O pensamento que Deus tem sobre você é que você é um vitorioso, de que você é vencedor. São esses pensamentos. Deus tem pensamentos bons de que você vai lutar e você vai conquistar, de que você vai alcançar a vitória, né? E não pensamentos ruins como nós temos sobre nós mesmos. Então, até porque Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. isso mesmo. Ou seja, Deus nos fez igual a ele, né? Então ele nos fez com a capacidade de vencermos, de superarmos obstáculos, de crescermos, avançarmos. Então Deus, ele depositou em nós tudo o que ele tem nele. E olha o que Deus fez, ele criou o mundo todo. Ele criou você, ele criou o seu cônjuge, criou seus filhos, ele que fez todas as coisas. Ele que deu a sabedoria pro homem, né, ter a capacidade de inventar várias coisas. Essa capacidade está em você também. Não está só naquela pessoa que inventou uma coisa. Todo mundo tem essa capacidade de inventar algo. Todo mundo tem essa habilidade, você tem dons, né? E você Deus, tem ele aquilo pode, que só você sabe fazer, que você faz com excelência, que você é bom. Deus, ele pode te mostrar tudo isso. Amém? Às vezes as circunstâncias da vida esconderam isso de você, fizeram você desacreditar da sua capacidade, mas os pensamentos que Deus tem para cada um de nós são pensamentos de paz, pensamentos de vitórias, Isso pensamentos de mesmo. alegria e Deixa eu pegar nossa colinha aqui. ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Né? Qual é o fim que você deseja? Deus, o que ele você deseja espera? um bom fim para nós, né? Deus, Que é a salvação. Isso, a aonde vida foi que ele eterna, enviou né? Jesus, né? Isso mesmo. Aí você pode, né, se perguntar assim, mas como que eu vou mudar esses pensamentos? Eu já tô com esses pensamentos cravados na minha mente, eu não tô conseguindo mudar a minha mente, eu tô entrando numa tristeza profunda, tô em depressão, não consigo mais sair do meu quarto, tô trancado, tô isolado, né? E lá em Efésios, Deus, ele nos dá uma resposta. Efésios 1, do versículo 4 ao versículo 7. Queria que você prestasse muita atenção aqui no que Deus fala. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então Deus, ele enviou Jesus para que você fosse remido, para que você fosse lavado pelo sangue, né, que Jesus derramou na cruz em seu lugar. Aqui ele diz que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então Deus tem planos para você antes mesmo que você tivesse nascido, né? Planos bons, planos de vitórias. E você pode pensar, como que eu vou mudar esses pensamentos, né? Como eu falei antes. Você muda esses pensamentos a partir do momento que você fizer uma decisão de se arrepender de ter esses pensamentos ao seu respeito e falar para Deus: Deus, eu quero ter os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito, eu quero pensar como o Senhor pensa sobre mim, né? E se colocar debaixo disso, debaixo da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para você, né? Pensar como Deus pensa e
nisso entra muitas outras coisas que não dá pra gente falar tudo aqui hoje, né? Tudo aqui na célula, mas eu acredito que o Espírito Santo, a partir do momento que você tomar essa decisão de que você não quer mais ter esses pensamentos malignos, o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar o seu coração, né? Dentro de nós sabemos o que é o correto, o que é o errado. Você sabe que esses pensamentos não convêm a você. Então, decida hoje, né? Se arrependa desses pensamentos malignos e decida hoje ter os pensamentos que Deus tem para você. Amém? Amém? Muitos dos pensamentos, eu vou dar uma chave para vocês. Muitas das coisas que nós pensamos vai daquilo que nós alimentamos dentro de nós. O que você tem lido, o que você tem assistido, o que você tem ouvido, quais são as pessoas que você tem andado, né? Estudos dizem que você é a média das 5 pessoas que você convive. Que você mais se relaciona. Às vezes você se relaciona com uma pessoa que você não gosta e você está se tornando igual a ela, né? Então uma coisa que eu descobri nessa pré-quarentena que nós ficamos é que eu me alimentei muito mais de Deus. Eu me alimentei muito mais da palavra de Deus, das lives dos nossos líderes, dos nossos bispos, pastores. Eu li Um ponto positivo é que a gente não tem televisão. Não temos televisão. Então a gente não viu praticamente quase nada. Nada de notícias ruins. Porque a gente entrava no Instagram, tava tendo live de bispo, de pastor, de líder, e a gente começava a assistir tudo. E aí nós começamos a nos alimentar disso. E isso está surtindo um efeito muito positivo na nossa vida. Porque porque a nossa fé, ela aumentou. A nossa paixão, ela aumentou. A nossa confiança em Deus, ela aumentou. Então a gente se alimentou disso, né? A gente buscou se alimentar daquilo que é bom. Eu confesso, eu segui algumas pessoas, ministros da justiça, o presidente, eu pesquisei sobre alguns políticos e tal. E quando eu comecei a ver as notícias, os comentários das pessoas, eu comecei a me sentir mal. E eu parei de seguir. Porque eu vi que estava me afetando, estava me trazendo uns pensamentos negativos em relação ao Brasil, em relação ao que vai... Estava me trazendo um medo e uma incerteza. Então eu parei de seguir e comecei a me alimentar mais de Deus, né? Não é que eu estou fugindo de não saber dessas coisas. É importante saber sim. Mas eu não preciso ficar me alimentando disso, né? E outra coisa, ontem... Nós fomos assistir um filme na Netflix. Depois de 3 semanas, 4 semanas, não lembro, que a gente não assistia nenhum filme, eu fui assistir um filme da Netflix. Eu assisti uns 20 minutos de filme. Não sei, aí 5 minutos de um, aí... Troquei. Só porcaria, Troquei o filme e aí assisti piorou. Mais uns 15 minutos de No primeiro palavrão que falou no filme, eu já... Falei, cara, não dá mais. Então eu já comecei a me tornar seletivo. A Netflix. Excluí a Netflix do meu celular. Por quê? Porque eu não quero mais me alimentar do que me faz mal. Eu não quero me alimentar do que me faz ficar com medo, do que tira a minha paz, do que alimenta emoções ruins em mim. Eu vou me alimentar daquilo que me faz bem. E o que está me fazendo bem é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Como eu disse, né, se você se pergunta como mudar esses pensamentos a seu respeito ou como você se vê, e eu disse que é uma decisão de você se arrepender sobre isso. Então hoje, se você decidir se arrepender sobre isso, eu gostaria que você repetisse uma oração conosco, tá? De você se colocar perante Deus. Então feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça... E eu vou falar a oração e você repete aí comigo na sua casa, amém? Senhor Jesus, hoje eu te peço, Pai, que o Senhor mude os meus pensamentos, que eu tenha os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito, em nome de Jesus. Pai, hoje... Eu quero te pedir, Senhor, perdoa-me
por ter pensamentos ruins sobre mim. Amém, Pai. E que os seus pensamentos entrem na minha mente. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor fale comigo hoje. Amém, Pai, em nome de Jesus. E que os teus pensamentos reinem em mim. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que essa oração ela possa florescer dentro do seu coração. Que essa semente ela venha florescer em nome de Jesus. Amém. É isso. Seja Glória a seletivo no que você se alimenta. Seus pensamentos dependem disso. Amém. Começa hoje, lendo a Bíblia antes de dormir, em vez de ficar rolando o Facebook, o Instagram. Amém? Começa com pequenos passos. Assim que você dá o primeiro passo, você consegue dar o segundo passo. Amém? Amém. Então, fiquem com Deus. Até segunda-feira, às 19h59. Se nós não conseguirmos um hospedeiro para nossa célula. Amém, gente? Então já fica a dica. Se você for assistir nos depois. Hospedar, a gente tá Quem disponível. recebe a célula em sua casa vai ser muito abençoado. Amém? Amém. Então, beijo. glória a Deus. Beijos. Deus abençoe vocês. Amanhã tem culto. Se você 7h30. quiser participar do culto na Sara Nossa Terra Palotina, às 7h30, mande seu nome pra gente colocar na nossa listinha lá, porque infelizmente só podemos receber 90 pessoas na igreja. Amém. Amém? Então, toda terça sempre sobra lugares. Então, se você vier, vai ser muito bem-vindo e vai ser muito Amém, abençoado. amém. Amém? Tchau, Tchau, gente. beijos.